Tiroliro, tiroliro, ha ha ha. Tiroliro, 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 ha ha ha. Sou pescador de Cristo, lanço a rede sobre o mar. Mas às vezes me desespero, duvido e vou afundar. Afundar, 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 afundar. Tiroliro, 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 ha ha ha. Tiroliro, 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 ha ha ha. Jesus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Mas Jesus é meu amigo, Ele vai me ajudar a nadar, a nadar, a nadar, a nadar. Tiroliro, 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 ha ha ha. Tiroliro, 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 ha ha ha. Mas Jesus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Mas Jesus é meu amigo, Ele vai me ajudar a remar, a remar, a remar, a remar. Tiroliro, 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 ha ha ha. Tiroliro, 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 ha ha ha. Jesus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Mas Jesus é meu amigo, Ele vai me ajudar a surfar, a surfar, a surfar, a surfar. Tiroliro, 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 ha ha ha. Tiroliro, 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 ha ha ha. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto Ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos Ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deu.
Obrigado pela escola dominical, que cada domingo possamos aprender algo novo sobre o Senhor e que nós possamos guardar sua palavra no nosso coração. Que nós possamos aprender para poder falar do seu grande amor para outras pessoas que não o conhecem. Cuide de cada criança, das crianças que estão doentes, das crianças que não têm um lar. Que eu possa estar abençoando e que elas possam aprender do grande amor do Senhor. Cuide de nós, nos abençoe, nos livre de todo mal. Cuide das famílias que perderam algum parente com Covid. Se for da sua vontade, que esse mal possa ir embora. Em nome de Jesus, que eu te louvo e agradeço por tudo. Amém. Ele era um rei. A casa de Maria e José foi a casa escolhida para Jesus morar nessa terra. Deus mandou anjos para avisá-los, prepará-los e dirigi-los na tarefa de pais e cuidadores do Filho de Deus. Como será que José e Maria se sentiram quando receberam a visita do anjo? Como se sentiram ao saber que uma pessoa tão importante seria entregue aos cuidados deles? Eu acredito que isso exigiu de José e Maria toda devoção e confiança em Deus. Para Jesus, também foi uma escolha muito marcante, porque ele vivia no céu com todo o poder e autoridade que tinha com o Pai. Tinha também os anjos trabalhando ao seu favor, mas ele veio e se tornou um carpinteiro, um artesão que trabalhava a madeira com as mãos. Jesus viveu aqui na terra uma vida humilde, não apenas porque nasceu em uma manjedoura. Ah, vocês sabem o que é uma manjedoura? A manjedoura é o lugar onde se coloca alimento para os animais. Mas Jesus aprendeu a trabalhar com o pai dele desde a sua infância, quando ainda era uma criança como você e eu, numa cidade muito pequena chamada Nazaré. Jesus teve irmãos, como por exemplo Tiago, José, Judas e Simão, e também teve irmãs, mas os nomes delas não são citados na Bíblia. O Senhor Jesus foi educado por seus pais, segundo o costume e tradição do povo judeu, e era um menino considerado como filho da lei, ou seja, deveria começar a aprender todos os preceitos da lei e aos 13 anos começaria a participar das cerimônias, orações, jejuns e estudos teológicos junto com os adultos. Na época de Jesus, as aulas não possuíam cadernos, atividades ou computadores, mas eram gravadas na memória e no coração. E foi ali no templo, junto aos doutores da lei e professores mais experientes, que Jesus os surpreendeu quando tinha apenas 12 anos, com a sua sabedoria e carisma pessoal. Muitas coisas podemos aprender com a vida de Jesus, inclusive que quando nascemos é segundo um plano específico de Deus para cada um de nós, para sermos bênção para as pessoas que vivem perto da gente, como a Bíblia fala em Lucas 2:52. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Jesus nasceu para ser bênção para toda a humanidade perdida. A casa de Maria e José foi escolhida, e a sua casa hoje, a sua vida, pode ser escolhida para ser a habitação de Jesus? Eu quero muito conhecer quem é Jesus.
cessou o povo e suplicou. Quando Jesus afirmou ser o Messias, o Filho de Deus prometido, a esperança do povo judeu cresceu, pois eles viam os milagres, seu poder sobre a natureza e sobre seus demônios. Jairo, um funcionário responsável pelo funcionamento e manutenção da sinagoga, a igreja dos judeus, podia até duvidar do que Jesus falava, mas um drama pessoal o levou a prostrar-se a suplicar a ajuda do mestre. Era sua filha, 12 anos, que estava morrendo. O mundo estava desabando para este homem. Era muito cedo para sua filha morrer. Jesus ouviu o pedido de Jairo e passou a acompanhá-lo até a sua casa. Só que durante o caminho foram interrompidos por outra situação difícil. Uma mulher que há 12 anos estava enferma. Jesus parou diante dela, pôs ao tocá-la e ela ficou curada. Mas este tempo de milagres atrasou a chegada de Jesus até a filha de Jairo e algumas pessoas estavam com a menina enferma. Chegaram ao encontro do pai, dizendo que a filha já era muito tarde, pois a menina já havia morrido. Jesus, ao ouvir esse falatório, disse ao pai da criança: "Não temas, crê somente." Acompanhou até a casa. Chegando lá, era um grande alvoroço dos que choravam. Porém, Jesus disse que a criança não estava morta, mas apenas dormia, o que provocou o risco de incredulidade nas pessoas que estavam ali. O mestre então pediu que todos saíssem e entrou no quarto da menina com o pai e a mãe e mais 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Tomando-a pela mão, Jesus mandou que ela se levantasse. Imediatamente, a menina se levantou e andou. Foi então que o médico dos médicos pediu que lhe dessem algo para comer. Quantos relatos já ouvimos de pessoas que foram curadas, libertadas de vícios, salvos por Jesus? Mas muitas vezes, duvidamos em nosso coração, até que um momento difícil nos leva até o Senhor Jesus, em oração, clamando por um milagre. Jesus deseja realizar um milagre, pois para ele nada é impossível. Mas para quem acredita em Jesus, até para a morte existe uma solução. Pois aqueles que morreram em Cristo, com Jesus no seu coração, um dia vão ressuscitar e viver com ele eternamente. Jesus, obrigado pela minha família, obrigado pela família das pessoas que estão ajudando as outras. Abençoe as pessoas que estão doando amor para as outras. Abençoe as pessoas que estão doando comida, cobertores, roupas. Abençoe as pessoas que estão cuidando do próximo. Abençoe minha família. Abençoe a família do Brasil inteiro, do mundo. Abençoe os lugares que estão fazendo vacinas. Abençoe os lugares que estão fazendo orações pelos outros, os missionários que estão orando pelas famílias carentes. Abençoe o mundo que essa pandemia adoeceu todos. Em nome de Jesus, amém. Jesus andava por toda parte fazendo bem. Houve um dia que, em meio de uma grande multidão, um pai aflito se ajoelhou em busca do socorro de Jesus. O homem lhe contou sobre o seu grande problema. Tinha um filho, o qual sofria de ataques epiléticos, convulsões, manifestações como enrolar a língua, espumar e chegar até perder a consciência. É certo que muitas pessoas têm ataques parecidos a estes, mas neste caso, o menino estava possuído por um demônio. Jesus entendeu isto ao ouvir os relatos e o pedido daquele pai sofrido, que contou que às vezes o menino se jogava na água, outras vezes se jogava no fogo. Ou seja, coisas terríveis aconteciam quando estava debaixo desses ataques.
O que podemos entender então é que toda vez que este menino tinha um ataque, o diabo se aproveitava da situação e o machucava ainda mais. O pai contou que já havia levado o menino até os discípulos para que eles os ajudassem, mas os discípulos nada conseguiram fazer. Jesus advertiu os seus discípulos que tivessem fé e comunhão com Deus, que através de uma vida de oração e jejum poderiam expulsar o demônio que atormentava o menino e curá-lo. Usando o problema daquele menino, Jesus ensinou a seus discípulos a importância da fé e de crer que tudo é possível para Deus. Ensinou que basta uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, que é uma das menores sementes, para dizer a um monte que se mude de lugar, e ele mudará. Jesus curou o menino e devolveu a alegria àquela família. Jesus quer ver todas as crianças alegres e saudáveis. Ele morreu em nosso lugar para nos livrar das obras do diabo e do domínio do pecado. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não nos impeçam de vir a mim, porque tus das é o reino dos céus. Mateus 19:14. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximei.
Nós, crianças, temos muitos sonhos. Sonho de crescer, estudar, conquistar uma carreira, ser alguém na vida. Isto é bom e legítimo. O que precisamos tomar muito cuidado é com o nosso coração, para que não entre egoísmo, ciúmes, inveja, competição por querer ser sempre o primeiro, o melhor. Jesus, quando esteve aqui na terra, chamou discípulos para andar com ele. Lhes falou sobre o seu reino, o céu, o que fazer para ir lá. Escolheu homens muito simples para andar com ele, pescadores, homens que nem sabiam ler direito, para mostrar que lá no seu reino, no céu, o que conta é um coração humilde. Mas com o passar do tempo, os seus discípulos, participando das curas e milagres, começaram a se achar, e se levantou ainda entre eles uma discussão de quem era o melhor e de qual deles seria o maior lá no céu. Foi então que Jesus parou para ensiná-los. Chamou uma criança como eu e como vocês e colocou essa criança no meio deles. O que as pessoas esperam de uma criança? Quando olhamos para uma criança, vemos alguém que depende de outros para viver. Precisa de ajuda, de compreensão, porque ainda tem muito que aprender. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a morar em nós. Ele é um grande tesouro, mas nós não podemos nos orgulhar por isso, como os discípulos se orgulharam e se acharam grande coisa por andar ao lado de Jesus. Muito pelo contrário, devemos ser simples, humildes e respeitar muito as pessoas que estão ao nosso redor, dando muito valor a elas, como Jesus deu. Toda criança quer crescer e ser alguém de valor. O que nunca se pode esquecer é de ser alguém simples e humilde, pois no céu, onde um dia vamos morar, é lugar de pessoas simples, como Jesus, que embora tivesse tudo lá no céu, ao lado de seu Pai, com anjos para servi-lo, veio morar aqui entre nós e nunca se orgulhou ou deixou de servir as pessoas por seu Filho, Deus Altíssimo. Andou com homens humildes, sentou e comeu com pecadores. Jesus se fez simples para ganhar a todos e tentar levá-los para o seu reino eterno. Porém, Jesus disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Mateus 19:14. O Ministério Infantil e a UPA da IPB Buriti encerraram as comemorações da Semana da Criança levando amor a domicílio, com música, oração, presente e gostosura. Foi muito bom revê-los e aliviar um pouco da saudade que aperta o nosso coração. A partir do próximo encontro, daremos início a uma nova temporada e aprenderemos sobre as parábolas que Jesus contou. Não perca! A cada domingo teremos história bíblica, louvor, versículo e novidades. Vamos conhecer mais e mais sobre Jesus juntinhos. Como
envie este vídeo aos seus amiguinhos e compartilhe o amor de Jesus. Até o próximo encontro!